Boa tarde, pessoal. Como estão todos? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Vinícius, eu sou engenheiro agrônomo e estou acompanhando vocês nessa jornada no nosso curso de Agricultura Orgânica Básica. Hoje vamos dar início ao nosso terceiro módulo, que trata a respeito de plantas medicinais e aromáticas. Qual a importância dessas plantas para a agricultura e para o nosso bem-estar e como a gente pode agregar esse cultivo tão especial dentro do nosso manejo da nossa horta orgânica. Então, durante essa aula a gente vai tratar a respeito de várias plantas, suas propriedades específicas, as suas especificações, peculiaridades e qual a importância da manutenção desse tipo de planta para o nosso sistema, para o nosso ambiente de cultivo. Existem diferentes tipos de plantas medicinais, cada uma com suas características e peculiaridades agronômicas de cultivo. Esse tipo de situação nos permite explorar esse tipo de planta para diferentes finalidades e diferentes aplicações. Eu vou dar um exemplo aqui dessa planta aqui, que é uma planta medicinal bastante conhecida, que é a citronela. Ela é uma planta que tem uma característica de crescimento muito arbustiva, então ela cresce e forma grandes moitas como essa. Além dela poder ser utilizada para a extração de óleos essenciais muito aromáticos e perfumados, ela pode ser utilizada para a composição de barreiras como essa aqui. Então ela e a erva cidreira têm comportamentos semelhantes de crescimento e desenvolvimento, e então elas podem, além dos benefícios aromáticos, elas podem ser utilizadas na composição dos nossos jardins. Então esse é um dos exemplos aqui de utilização, mas como eu disse, as plantas elas podem ser de muitas formas diferentes. Essa planta, por exemplo, ela é chamada de hortelã-pimenta, então ela já tem uma característica de crescimento mais arbustivo e ela se parece muito com o boldo, que também tem esse mesmo crescimento. Ele forma partes lenhosas bem duras e as partes verdes são bem flexíveis. Uma planta totalmente diferente é essa daqui, o hortelã, que cresce através de ramificações que se desenvolvem horizontalmente sobre o solo. Cada uma dessas ramificações tem vários nós, e esses nós eles podem, se eles estiverem expostos à luz do sol, produzir novas folhas, como esse pequeno brotinho, ou se tiver numa parte escura, como em contato com a terra, produz novas raízes e forma uma nova parte da planta. Então essa parte aqui já estaria pronta para a gente fazer uma muda, que é o tema de umas próximas aulas desse mesmo módulo. Uma outra planta que também cresce de forma arbustiva é essa daqui, que é o manjericão. Ela tem um período de desenvolvimento vegetativo e depois inicia a floração, onde atrai uma série de insetos polinizadores com muitas flores. Então, uma das características dessas plantas medicinais é o crescimento muito rápido, muito vigoroso. Elas se desenvolvem de uma forma abundante, elas criam raízes de uma forma muito simples e quando produzem sementes, produzem em uma quantidade enorme, justamente para poder ter essa característica de dispersão. Uma outra característica dessas plantas é a rusticidade, a capacidade que elas têm de adaptação. Elas têm uma resistência ao manejo, uma resistência a danos, por exemplo, muito, muito forte. Eu recentemente fiz a poda de uma planta de erva cidreira. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui tem mais ou menos 72 horas. Toda essa parte é desenvolvimento novo. Aqui é onde foi feito o corte. Então, veja só como a planta ela se desenvolve de uma forma muito, muito forte depois que ela está adaptada ao ambiente. Isso se deve à grande capacidade que essas plantas têm de se enraizarem, de se estabelecerem em diferentes tipos de situações. É evidente que as plantas elas vão responder melhor ou pior a um tipo de manejo ou outro, a um ambiente ou outro, porque essas plantas, assim como todas as outras plantas, elas têm suas condições e suas exigências quando a gente pensa em luminosidade, a questão de hidratação, a questão de tolerância à seca, e são vários aspectos que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai posicionar essas plantas dentro do nosso jardim, dentro do nosso sistema de cultivo.
Algumas plantas medicinais, elas têm como característica uma grande produção de biomassa. E a gente pode tirar proveito disso na construção dos nossos jardins, utilizando essa biomassa tanto como uma fonte de adubação de cobertura, posicionando essa matéria sobre o solo, quanto posicionando essas plantas dentro de um sistema de compostagem. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um sistema de produção de boldo. Essas plantas aqui, elas foram plantadas tem menos tempo, são todas vindas de estacas vegetativas. Então, são clones, né? São estacas retiradas de uma planta que se desenvolvem e formam outras plantas aqui. Então, o DNA delas é exatamente o mesmo. E aí, a ideia é que elas formem como esse sistema aqui. Esse boldo ele já entrou em floração várias vezes e continua florindo, continua vegetando. Para vocês terem ideia, essa é uma clara etapa de desenvolvimento vegetativo, novos ramos sendo produzidos a partir das gemas laterais. Porém, aqui a gente tem a produção de uma pré-flor, e aqui também, que vai abrindo nessas flores roxas. Então toda essa matéria ela vai ser utilizada dentro de um sistema de compostagem. São retiradas grandes partes de matéria dessas plantas, que são trituradas e posicionadas em leiras de compostagem para a produção de um fertilizante orgânico. E aí esse composto ele é utilizado para produzir mais plantas. Nesse caso a gente se beneficia do boldo justamente pelo fato de ser uma produção intensa e constante de biomassa, e também pelo fato de ser uma planta medicinal com moléculas que são interessantes de serem adicionadas dentro do composto orgânico. Então, assim, como eu disse anteriormente, cada planta medicinal tem a sua peculiaridade, tem a sua forma e a sua metodologia de cultivo, e é importante que a gente identifique a forma como a planta se desenvolve para que a gente possa criar e identificar a melhor forma de fazer a propagação dessa planta, seja por meio de estacas, seja por meio de raízes, seja por meio de sementes. Eu vou mostrar para vocês agora aqui uma planta que ela é bastante conhecida e a melhor forma que a gente tem de propagar ela é através das sementes. Eu tentei fazer por estacas ou retirando raízes, partes da planta com raízes, e não consegui. Ela tem uma floração abundante e todo mundo já ouviu falar dessa planta aqui. Ela é parente muito próxima da salsinha, do salsão, da cenoura. Então elas têm um formato e tipo de desenvolvimento muito parecido. Essa daqui é a erva doce. Essas florezinhas amarelas, depois que elas secam, elas vão estar cheias de sementes. E essas sementes a gente polvilha, pulveriza assim sobre o solo. E aí a gente consegue espalhar essa planta de uma forma muito fácil, muito tranquila. E essa é uma peculiaridade. Tem uma outra planta que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que eu já falei dela ali no vídeo anterior, que não produz sementes, eu pelo menos nunca vi, e a forma de propagação é só mediante a retirada de parte dela com raiz, que é essa daqui. Esse aqui é erva cidreira, que foi plantado nesse espaço para conter a caída de terra, justamente pelo grande sistema de raízes que ela apresenta. Então, para que a gente faça uma muda dessa planta, a gente tem que retirar uma dessas partes aqui com a raiz. A gente puxa isso daqui, tira a planta com raiz e coloca ela em outro local, para fazer o clone, né? A reprodução a reprodução assexuada, sem sementes. O boldo, por sua vez, que tem toda essa barra aqui, ó, ele é reproduzido por estacas. Então a gente corta um pedaço da planta e aí coloca dentro de um substrato adequado para acontecer o enraizamento e desenvolvimento da planta. Então, no próximo módulo eu vou mostrar na prática como é que a gente consegue fazer, seja uma estaca, seja retirada de um pedaço da planta com raízes, para que a gente consiga expandir o nosso jardim de plantas medicinais e buscar cada vez mais a nossa cura através da natureza.
Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz estacas de diferentes, estacas não só, né, mas diferentes formas de propagação das plantas medicinais. Vou começar com essa aqui, que é o manjericão. E o que a gente precisa saber? A gente precisa identificar o que seria uma boa muda. Uma boa muda, ela é grossa, ou seja, ela tem uma estrutura de energia para aguentar alguns dias sem raízes, que é o que vai acontecer. E ela não pode ter muita matéria, muita biomassa para a parte de cima, porque a gente vai ter que descartar. Então, o que seria aqui uma boa muda? Esse daqui daria uma grande muda boa para a gente fazer. Então, qual que é o procedimento? A gente pega uma tesoura de poda, identifica aqui, ó, esse raminho daqui para baixo a gente deixa, porque aqui vai desenvolver novos ramos a partir dessa poda aqui que a gente vai fazer. A gente corta. Certo é fazer um corte em 45 graus. Então com a tesoura, ela deve estar bem afiada, né? Que não é o caso dessa aqui. Mas ó, 45 graus para que a gente tenha uma boa área de contato aí para água, para micro-organismos. E agora sim, se a gente simplesmente plantar essa planta dessa forma, todas essas folhas aqui vão fazer com que ela perca muita água que está aqui dentro dos tecidos, dentro das células. Essa situação de perda de água vai fazer com que a energia da planta seja desperdiçada e ela não consiga formar raízes. Então, para evitar que isso aconteça e para que a gente force o desenvolvimento de raízes nessa parte aqui, a gente vai fazer o quê? Uma poda de limpeza. Então, vamos identificar até onde que a planta vai se desenvolver. A partir daqui, né, ó, essa parte toda a gente vai manter. O restante daqui para baixo a gente pode retirar tudo. Isso aqui só iria fazer a planta gastar energia e perder água. Não ia fazer, tipo assim, por mais que fizesse fotossíntese, não ia ter como, ia ser temporário porque não tem água vindo de raiz nenhuma, né? Então isso aqui agora é um estado, a planta entra num estado de emergência e a primeira etapa é formar raízes para poder absorver água e voltar a fazer fotossíntese. Então, aqui ainda tem muita biomassa. Daria para a gente fazer uma muda a partir desse galho, outra muda a partir desse galho, outra muda a partir desse e outra muda a partir desse. E essa parte aqui, como ela já tem as flores, não consegue fazer a muda porque o desenvolvimento hormonal aqui é diferente. O foco e a energia da planta está direcionada para produzir flores e sementes, e não folhas como é esse caso aqui. Então, aqui a gente pode ver claramente o desenvolvimento de folhas, desenvolvimento de folhas, desenvolvimento de folhas. Aqui já começa a floração. Então, para aumentar a chance de desenvolvimento da nossa estaca, certo é retirar essa parte e fazer assim, uma estaca limpa. A parte vegetativa seria essa parte aqui que foi comida por algum bicho e essa outra parte que está formando novas folhas. Essa folha aqui, ela tem como objetivo dar o suporte de fotossíntese e açúcar para esse brotinho aqui. Mas a gente pode tirar também. Então, essa aqui é uma estaca de desenvolvimento ideal. Qual é o procedimento agora? Colocar isso daqui na água para que ela possa criar raízes. Essa água ela deve ser mantida com oxigênio constante para evitar o apodrecimento, né, e o surgimento de bactérias não desejáveis aí, que vão apodrecer o nosso tecido vegetal. E é isso, ó, água limpa, luminosidade indireta, não pode deixar no sol porque senão vai queimar as plantinhas, que agora elas estão num estado de fragilidade muito grande. Mas o manjericão ele cresce e se desenvolve de uma forma muito rápida. Então em poucos dias, 3, 4 dias, já tem raízes e a gente já pode proceder para o próximo passo, que é o plantio em um substrato adequado para o desenvolvimento. Olha, a gente pegou aquela estaca inicial para fazer uma estaca e acabamos fazendo 5. Essa daqui, mesmo sem folha, sem nada, ela é maior, ela é bem mais grossa do que essas outras aqui. Então, ela vai sobreviver. Só colocar no copinho com água e deixar formar raízes. O hortelã, que é essa planta aqui do lado, ela se desenvolve de uma outra forma. Então a gente poderia até fazer uma estaca dessa parte aqui,
mas é mais interessante a gente pegar um pedaço dela já com raízes. Então, por exemplo, ó, aqui ele vem se desenvolvendo e vai se espalhando. Onde acha um espaço com uma luminosidade adequada, um nozinho de desenvolvimento vegetativo, ele consegue formar raízes. E aí, a gente pode retirar essa parte aqui, ó, que ela já vai estar enraizada e pronta para poder formar uma nova planta. Ah, essa aqui quebrou antes de sair. É normal, a gente pode fazer isso várias vezes, umas vezes a gente acerta, outras vezes a gente erra. Esse aqui acabou sendo um veio de desenvolvimento muito maior, ó. Então, se a gente puxar, ó, isso aqui vai sair lá na frente. Logo vai formar umas novas plantas por aqui por baixo. Como é um caráter só demonstrativo, eu não vou tirar essa aqui, vou deixar ela para ela se desenvolver melhor. Eu vou pegar um outro pedaço só para a gente ver como ela se desenvolve. O hortelã ele vem crescendo por baixo, então ele passou até aqui, ó, e ele vem passando e se alastrando por baixo da terra. Se desenvolve muito bem em locais com água, tipo assim, gotejos, debaixo de caixa d'água, debaixo de uma torneira. Ó. Aqui a gente pode ver claramente o tecido que ficou exposto à luz do sol e o tecido que estava embaixo da terra. Então, logo cesse a luminosidade, aquele brotinho que iria formar uma folha, forma raízes. E aí começa a se desenvolver. Para que a gente possa fazer o plantio da forma mais adequada, a gente remove também o excesso de folhas para diminuir o gasto energético com transpiração e pode plantar essa parte aqui tranquilo. O restante das folhas aqui a gente pode ou deixar como fonte de biomassa ou levar para fazer um chá. A outra planta que eu quero mostrar para vocês, um outro formato que é muito similar ao do manjericão, é essa daqui do boldo. Mas aqui para a gente identificar uma estaca boa, é aquela mesma coisa. Ó. Um caule grosso, tem bastante energia, bastante desenvolvimento vegetativo, todas as gemas estão brotadas. Então essa daqui é uma muda adequada. O boldo é muito fácil de manejar, a gente pode simplesmente tirar um pedacinho dele assim, ó, e fica fácil de fazer. Retirar essa parte de matéria que vai fazer com que ela gaste muita energia transpirando, deixar só os brotinhos de desenvolvimento e é boa, só pôr junto aqui e formar mais uma planta. Uma outra espécie que cresce de uma forma diferente, que a gente já falou sobre, que é a erva cidreira. Ela é um capim e aí ela se desenvolve em toceiras. Então essa toceira ela foi manejada recentemente, ó. Só que como ela está aqui recebendo menos luz, acaba sendo uma planta menos robusta um pouco do que aquela que foi mostrada anteriormente. E qual é a forma da gente pegar uma muda? Ó, isso é uma muda, isso é uma muda, isso é uma muda. Todos esses daqui que estão formando folhas por si só são mudas. Então a gente pega ela por baixo aqui e vai fazendo assim, chacoalhandinho e puxando, sem fazer muita força para tentar puxar com raiz. Ó, saiu uma raiz, mas é nesse espaço aqui que ela se desenvolve, né? São todos brotinhos e pedacinhos de raízes. Mas essa daqui, se a gente cortar para não perder biomassa, para não perder água, perdão, feito mais uma muda. E vamos fazer daquela outra planta aqui, que ela é bem mais forte e resistente. Essa daqui. Que aí a gente pega uma com raiz. Novamente, cada pedaço desse aqui é uma muda. E aí tem a dificuldade da gente acessar ali no meio, né? Mas essa planta aqui, como ela está recebendo muito mais luz, a formação de matéria, de biomassa dela é muito maior, né? Olha só para vocês terem uma ideia. Com luz do sol, com menos luz do sol. Essa daqui, por menos que tenha só esse pedacinho de raiz aqui, já é suficiente. Elas são plantas, como eu disse antes, que são muito, muito, muito fortes e resistentes. Então,
Dentro dessa parte mais clarinha, elas têm uma quantidade de energia muito grande. Então, essas daqui, como elas já são bem mais estruturadas, bastaria a gente colocar elas em algum outro local, fazer uma cova e plantar, que elas já iriam se desenvolver. Tem uma outra planta medicinal super, que é essa daqui, a babosa, que ela cresce e ela cria mudas na parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês ali depois, para vocês darem uma olhada. Essa outra planta aqui, ó, ela é chamada de carqueja. Ela é muito boa para distúrbios digestivos e tudo. E é interessante que ela mesma ela faz a muda dela mesma. Ó. Então, ela vai criando essas estruturas para baixo e vai formando novas folhas e o peso das folhas vai jogando ela para baixo. E aí, ela já vai começando a se comportar e logo menos começa a produzir as próprias raízes aqui. Então, essa é a forma que ela tem de se reproduzir e se espalhar. Então, se a gente pegar essa parte aqui, ó, cortar, aqui já temos uma muda feita. Já com todo o direcionamento de energia para formar raízes e tudo, pela própria forma como a planta fica posicionada aqui. Então, aqui foi plantado um pequeno pedacinho dela e ela já se espalhou e já formou uma parede. Então, cada planta tem o seu tipo de manejo, cada planta tem a sua peculiaridade. Tem mais algumas outras plantas que eu quero mostrar para vocês, e elas têm estruturas um pouco diferentes também, e é interessante a gente pontuar. A primeira delas é essa daqui, que se chama Mil Folhas. Ela é uma planta muito poderosa para utilização para dores em geral, para ser utilizada como chás ou também na forma de extratos alcoólicos. Ela cresce se esparramando pelo chão, ó. Então ela cria raízes daqui de baixo e vai se esparramando para cá, ó. As raízes todas. Então esse daqui, se a gente arrancar esse pedacinho, a gente já tem uma muda praticamente pronta. Só fazer aquela desfolhação, deixar só esse pedacinho branquinho aqui, que é o brotinho principal, e ela vai crescer. Veja só, forte e abundante. Uma outra planta que ela ficou aqui até meio escondida é essa daqui, que ela é da família da estévia. Ela é uma planta que ela tem a folha muito doce. Então, ela pode ser utilizada em chás também, em receitas para adoçar. Ela cresce se esparramando também, ó. Ela joga uns pedaços para os lados, onde encosta no chão forma raízes. E aí assim ela vai se esparramando, ó, cada vez mais longe. Aí eventualmente essa parte, alguma parte dessa aqui se rompe, só que todo o restante já está enraizado e a planta consegue se desenvolver. Ela produz bastante flores, mas as sementes dela não tem tanto vigor quanto o desenvolvimento e a reprodução assexual, sem sementes. Então, outras plantas também são bem conhecidas, por exemplo a cebolinha, como essas daqui. Elas são reproduzidas, aí a gente retira toda a parte da planta, separa as toceiras e faz o plantio individual de cada uma das cebolinhas. Essa outra aqui é um outro tipo de hortelã, mas ele se desenvolve da mesma forma, né, se arrastando pelo chão. Essa outra planta aqui, ela é chamada de coejo. Ela é muito boa para gripes, resfriados, questões de respiração. E ela cresce de uma forma muito similar ao orégano, similar àquelas outras plantas que foram mostradas ali agora há pouco, hortelã. Ela se desenvolve se alastrando, onde encosta no chão, cria raízes e a partir das raízes formam novas plantas. Então, olha só como ela já se alastrou a partir de um raminho que foi plantado aqui. Então o raminho principal hoje ele já é uma estrutura bem maior, né? E todas essas partes elas têm capacidade de se formar, de se tornar uma nova planta. Esse aqui já é capaz, bem cuidadinho, né?
E as plantas, como eu disse anteriormente, essas plantas medicinais, as plantas aromáticas, elas têm essa característica de desenvolvimento muito vegetativo, muito vigoroso. Então é fácil da gente expandir o nosso jardim. Eu quero mostrar para vocês o caso, por exemplo, da babosa. Tem uma planta aqui, ó. Essa planta, ela é muito grande, muito forte. Olha só o tamanho e a força, a grossura das folhas. A babosa, ela se reproduz por baixo. Então, a partir dela, ela cria por baixo do solo estruturas vegetativas e vão formando uma plantinha, outra plantinha, outra plantinha, outra planta. Todas essas mudas aqui, elas podem ser retiradas. A gente só pega na base delas e puxa. E a partir daqui está feita uma nova planta. Como a babosa, a aloe vera, ela tem uma reserva de energia muito grande aqui nas folhas, a gente pode simplesmente abrir uma cova e fazer o plantio. E aí, ela se estabelece e se desenvolve abundantemente. Tem mais algumas plantas aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui ela é um pouco menos conhecida. Ela parece uva, ela cresce de forma trepadeira, né? Ela se apoia nas coisas. E é chamada de cipó insulina. Então ela cresceu por crescer, atrai muitas e muitas abelhas, muitos insetos, produz essas frutinhas. E das folhas se faz um chá que ajuda na questão dos níveis de açúcar no sangue. Essa planta aqui é a planta mãe de todos aqueles bolos que a gente viu nas aulas anteriores. A partir daqui foi sendo retiradas as estacas. E aí a gente fez todo aquele plantio já. Então ainda é possível retirar muito mais estacas daqui dessa planta. E expandir a produção de biomassa cada vez mais, né? Ou seja, continua florindo e vegetando ao mesmo tempo. Agora a última planta que eu quero mostrar para vocês, que ela é uma planta diferente, ela cresce de uma forma diferente. E também é uma planta muito poderosa, muito boa para ser utilizada, é essa daqui, que é o guaco. O guaco ele floriu aqui recentemente, ó. Então aqui a gente pode pegar e tem micro sementes muito pequenininhas. Muito pequenas. E esse aqui também foi pego a partir de uma estaca muito pequenininha. Ele foi crescendo e já formou essa estrutura enorme. Aqui é o galinho original, ó. Quando ele veio, ele era um galho como esse aqui, assim, bem pequeno. E aqui a gente pode ver ó, uma forma de propagação. Se a gente cortasse bem aqui onde está o meu dedão, e cortasse aqui e aqui, a gente teria uma muda pronta para ser enterrada e essas partes para cima, né, de forma horizontal, para poder formar raízes a partir daqui e se estabelecer uma nova planta. Mas ó, aqui o guaco encontrou um ambiente favorável, cresceu por todo o pé de goiaba, produziu flores até lá em cima. E enfim, essa planta ela pode ser utilizada para fazer xaropes para garganta, para tosse, para desconfortos respiratórios. Então guaco e poejo formam uma combinação muito boa de se ter no jardim, para que a gente tenha uma alternativa aos tratamentos médicos convencionais. Bom pessoal, depois de falar a respeito das plantas medicinais, das formas que a gente tem de manejar, conduzir, as formas de fazer a propagação, seja por meio de sementes, por estacas, por partes de raízes, fica uma parte interessante da gente falar agora a respeito da utilização dessas plantas. Além dos chás, que é uma forma muito costumeira da gente utilizar, existe a forma da utilização através da extração alcoólica, que é o que eu vou falar para vocês agora. Através da extração alcoólica, a gente consegue retirar os princípios ativos das plantas e colocar elas em uma solução que pode ser utilizada de forma tópica no nosso corpo. Tem uma receita que eu utilizo que é muito eficiente para controle de dores de articulações, dores nas juntas, né, nos músculos, que utiliza aquela planta que eu mencionei antes, que é as 1000 folhas.
aquela planta em extrato alcoólico, ela libera uma quantidade muito interessante de moléculas medicinais que tem um efeito inacreditável até no controle das dores. Eu utilizo essa planta, as 1000 folhas, junto com essa outra aqui, que é chamada maçã de elefante, comumente conhecida, né? Ela é fruto de uma árvore enorme, muito grande, e ela produz muitas dessas frutas aqui, que quando combinadas com as 1000 folhas, produzem um remédio caseiro muito potente. E a forma da gente produzir esse medicamento é super simples, eu vou mostrar para vocês aqui agora, com um extrato que foi feito há alguns dias. Então, nesse extrato aqui, foi utilizado raízes de cannabis, as folhas, das 1000 folhas, e os pedaços da maçã de elefante. Então, grande parte da clorofila já saiu das folhas aqui, que vieram bem verdinhas, já estão aqui na solução, e grande parte das moléculas medicinais também já estão dissolvidas. Então, o álcool ele muda de coloração, acontece esse processo de extração, e depois que a gente refina isso daqui através de uma filtragem simples, com filtro de café, a gente tem um extrato como esse aqui, que pode ser colocado seja em um conta-gotas ou em um borrifador e ser utilizado de forma tópica no controle de dores. Esse é um dos exemplos, existem vários outros tipos de plantas medicinais que podem ser utilizadas, mas nesse caso específico um detalhe importante é o álcool, que deve ser um álcool de cereais de alta pureza, de 96%. É fácil encontrar, a gente encontra online ou encontra em lojas especializadas de limpeza. E esse álcool ele é responsável por fazer uma extração segura que vai poder ser utilizada de forma medicinal na melhoria da nossa qualidade de vida.